Vamos lá? Bom, gente, qual é a ideia da reunião? A gente fez aquela reunião passada, né? Discutimos esse processo aí das retenções, e aí, obviamente, que o foco é mais na questão do imposto de renda. E aí a gente está pedindo ajuda aí para o pessoal da coordenação de processos, para a gente desenhar isso aí em mais detalhes, e talvez chegar a uma definição final de como vai funcionar. Eu vou pedir à Luísa para projetar aquilo que a gente viu na reunião passada, para a gente usar como referência inicial para a discussão aqui. Pode projetar aí, Luísa, por favor? Então, gente, vou ficar. Esse é o original, pode passar esse, Luísa. Os dois como estão. Essa versão não, hein? Essa versão que a gente desenhou hoje. É, que a gente ajustou de manhã, né? Tá bom, vamos lá. Então, a gente tem hoje no CEAFIC dois processos, né? Um para as diretas e outro para as indiretas. Como funciona aí o processo das diretas, né? Faz a liquidação, já com a informação das retenções, isso vai para a central de liquidações para fazer o desbloqueio por nota patrimonial, e aí tem que se fazer primeiro as PDRs, para depois poder fazer a PDO. E aí pode fazer execução, essas execuções elas não têm nenhuma restrição em termos de ordem. Próximo, para as indiretas. Aí, nesse processo é o mesmo, né? Começa com a liquidação, desbloqueio. Aí, nesse caso, tem que fazer primeiro a PDO, para depois poder fazer as PDRs. Novamente, as execuções não têm nenhuma restrição de ordem. O ponto aqui é o seguinte: primeiro, tem uma questão de discussão de legislação, né? De instituições normativas, enfim, em relação ao fato gerador, que é ou no pagamento, né, para emissão das retenções, ou no pagamento da PDO, no caso, pagamento principal, ou no crédito. E existe um objetivo também de automatização, que é uma proposta de trazer as liquidações, as retenções, para ser feitas nas PDs e não na NR. Basicamente é isso. Então, vou deixar agora vocês discutirem para ver se a gente chega num acordo, desenha isso de maneira mais detalhada com o pessoal da coordenação de processos. Esses são os pontos. Mas a questão da legislação, acho que a gente já tinha superado na outra, que não ia botar para PD, que ia continuar na NL. Assim, tem alguma discussão a mais, pelo menos da última vez, o que a gente, assim, fechou foi isso, que a gente não iria mudar aqui na contabilidade. Mas Eu não... isso ficou fechado na reunião? na última reunião, acho que sim, acho que não teve nenhuma pendência a mais. Pelo menos eu não lembro. Aí a questão é que ia ver se teria como travar. Desculpa, Carol, pode falar. Não, aí teria, aí eu acho que ficou com a Logos de Veco, se teria como fazer uma questão para eles não conseguirem executar. Acho que foi uma coisa mais sistemática, mas assim, para a contabilidade, pelo menos aqui, o que a Ângela, o Flávio, Márcio tá aí, né, eu acho. Está O aqui. que a gente fechou é que a gente não ia mudar da NL, teria que ser na NL mesmo. Tá, esse é o entendimento aqui, o fato gerador é no crédito, é isso? É, Isso vale tanto para as diretas quanto para as indiretas. isso, a gente não vai mudar a sistemática. Se o Márcio mudou a opinião, o Márcio pode falar aí, mas da última vez foi o que a gente tinha fechado, inclusive na reunião também. Não mudei, não. Bom, então é que sim, que eu não entendi agora fui eu. E qual seria essa mudança de sistemática no sistema? Não, a questão que eu tô falando é que vocês queriam, foi uma demanda
porque a PDR seria gerada antes do pagamento e daria confusão. Assim, não foi uma demanda nossa, entendeu? A demanda nossa foi nessa avaliação de como seria a contabilização da retenção. Mas a demanda mesmo do processo não foi nossa. Acho que essa demanda ela veio, acho que do Tesouro, se eu não me engano, para poder fazer direta a receita, foi alguma coisa assim, né? Lembra, a nossa aqui da contabilidade, pelo menos, o que a gente entrou foi nessa avaliação da ANL. Acho que a Mônica estava nos giras e acho que pode até explicar melhor qual foi a demanda. Então, nós temos uma demanda, né, que é a PCRJ 1670, né, e lá trata especificamente das retenções de imposto de renda e ISS. E o que eu me lembro das discussões, né, foi em relação a trazer, a tentar mitigar o esforço aí de emitir essas PDs, porque tinha algumas UGs que não estavam emitindo, etc. Então, seria uma forma de automatizar esse processo. E, no avançar das questões, a gente ocorreu aí umas discussões com relação ao fato gerador, no caso do imposto de renda, né? Quando e qual legislação que se basearia, né? Então, a gente, em dado momento, chegou-se à conclusão de que, para as empresas, né, o fato gerador vai ser sempre o do decreto, né, como a Carol bem colocou lá na ISP, né? Então, como ocorre, né, o crédito, né, se considera no momento da ANL, e ele vem primeiro do que o pagamento, então o reconhecimento do fato gerador dessa retenção do imposto de renda para as empresas deveria ser na ANL. E, em dado momento, lá também nesse mesmo comentário que a Carol fez, houve um entendimento de que, para a administração direta, autarquias e fundações, a linha a ser percorrida seria, naquele momento, o da instrução normativa da Receita Federal, onde a retenção ocorreria na OD, ou seja, no ato do pagamento. Só que parece que a coisa evoluiu e vai se manter, tanto para direta quanto para indireta, ou empresas, a retenção ocorrendo de acordo com o que temos no decreto, ou seja, manteria-se na ANL essa retenção acontecendo, né? Aí vem a questão de quem vai emitir essa PD de retenção. Então, acho que, se for esse o entendimento, sempre a retenção vai acontecer na ANL, independente de ter emitido ou feito o pagamento, né, do orçamentário, etc., da principal. A gente tem que criar algum tipo de mecanismos, eleger uma conta para extrair essa informação, criar um agendamento de rotina para poder produzir esses PDRs. Mas isso é como? Já independente de avaliar se foi pago ou não a PDO, como está aí nessa tela. Mas a Estela aí pode corrigir, complementar o que eu estou falando, tá? Fique à vontade, eu posso estar equivocada aí na minha fala, tá, pessoal? Peço desculpas já antecipadamente. Não, foi isso mesmo. É só complementando, nas reuniões que a gente está tendo do Tesouro nas terças-feiras, a última reunião a gente tratou de tudo isso, como a Mônica colocou aí, e no final a gente apresentou, olha, para
não conseguirem, né, para a gente travar que o pessoal faça o pagamento da retenção antes de fazer pelo menos o pagamento do líquido ou parte do líquido, tem como a gente fazer um bloqueio para isso. Só que foi comentado que esse bloqueio, a partir do momento que ele existe, a gente não consegue mais diferenciar o bloqueio do imposto de renda do outro bloqueio que a gente tem atualmente, que atualmente é só emito a PD orçamentária se eu tiver emitido a PD de retenção. Só que isso não faria mais sentido no caso para o imposto de renda, né? Então, a gente deu aqui as possibilidades de criar um bloqueio, que na verdade do imposto de renda seria ao contrário, eu só emito a PD de retenção se eu tiver emitido a PD orçamentária. Eu só posso pagar de retenção se eu tiver já feito o pagamento do líquido, na verdade, a OB orçamentária. Só que isso daí teria que rever a regra que hoje existe, se faz sentido essa regra ou não. E na última reunião a gente finalizou, a última reunião geral com todo mundo finalizou nesse ponto. Vamos verificar então, talvez a gente não queira abrir mão dessa regra, né? E aí a gente colocou as possibilidades. Nas reuniões de terça-feira com o Tesouro, foi de novo perguntado, né, pontuado como que estava o andamento dessa demanda, o que a gente poderia fazer, se foi, se avançou com alguma coisa, né, se a gente já tinha as regras para tentar. O Wallace até sugeriu de apresentar essas gerações de PD, tanto pela mensageria quanto pela própria geração de PD. Mas aí o Djavan comentou que essas gerações de PD pela mensageria não seria muito desejável para eles, porque eles teriam que ficar controlando isso por lá também, que não é o intuito deles, né? E aí a gente voltou a ter a opção da geração de PD. Só que, mesmo assim, hoje o Djavan trouxe um retorno, né, que ele conversou com a Márcia, de novo, não ter esse desejo do Tesouro ficar controlando essas PDs e os possíveis erros, porque para a gente trabalhar na geração de PD, alguém vai ter que administrar essa geração. E aí, ou descentraliza isso para cada unidade gestora, dando acesso a essas unidades gestoras, ou o que o Djavan comentou hoje mais cedo seria, talvez eles vão ficar só com o universo restrito do pagamento da conta única, daquilo que não tem movimentação financeira, do que seria apenas regularização. E aí a gente tem alguns outros casos, por exemplo, saúde, educação, que tem um volume maior que dariam para identificar, ficariam fora. Só que a gente ainda não tem uma regra de quais serão todos esses casos. O caminho que ficou, pelo menos nas últimas reuniões, estaria mais propenso à geração de PDs, mas a gente não tem nenhuma regra para, pelo menos, tentar simular, né, essas gerações. E aí, voltando à fala da Mônica, para isso a gente precisaria da identificação de uma conta, que provavelmente vai ser a conta de PDs a emitir, para poder gerar essas PDs de forma automática. E aí, depois vocês podem definir quem é que vai ficar controlando, né, essas gerações de PD. Aí, só para atualizar todo mundo no que a gente está hoje. Então, há um desejo de gerar automaticamente, mas hoje a gente não sabe qual é o tamanho desse escopo. E nem as regras para a gente poder, pelo menos, simular essas gerações, né? Foi dada também lá atrás a possibilidade de gerar uma receita automática já na própria liquidação, mas também uma reunião que a gente teve, né? O pessoal da CGM identificou que não é desejável para eles gerar essa receita na liquidação. Por que que não seria? Não ficaria mais simples isso? Gerar a liquidação, sim. Ficaria, a gente encerraria o fluxo todo lá. Hein, Carol, por que que não é desejável fazer isso na liquidação? Aí eu acho que o Márcio pode até falar da questão da contabilidade. Repete a sua dúvida? É gerar receita, Márcio, na liquidação, gerar receita de imposto de renda já na liquidação. A gente conversou realmente que não daria, não teria como antecipar essa receita.
É porque, nesse caso, Márcio, a gente não envolveria essa receita do imposto de renda para o cenário em que isso aconteceria, vamos dizer assim, no Tesouro, aonde se paga com a CUT, entra a CUT para pagar o pagamento e o ingresso, ou seja, financeiramente não tem movimento no banco. Mas eu já faria o orçamentário disso. Tá? Ou seja, a CUT está pagando o imposto de renda e vai voltar para a CUT também esse imposto de renda, dentro da conta única. Tá? Agora, a gente tem outros cenários em que se tem a receita do imposto de renda acontecendo, mas que vai, sim, haver um movimento financeiro. E que me parece que, para esse caso, em que há, sim, um movimento financeiro, ficaria descasado eu levar uma entrada para a conta única de imposto de renda, sendo que o pagamento ainda vai acontecer lá na frente, entendeu? O balanço financeiro não fecha. Mas a proposta, tá, pessoal, inicialmente seria só para os casos em que não há movimentação financeira. Isso, só para esse CUT com CUT, tá? No caso, assim, olha, essa receita de imposto de renda, ela vai ser em qual instituição financeira? Na CUT. E o pagamento dessa despesa, é nesse cenário aqui, nesse ambiente controlado, eu sei que ali, quem vai fazer o pagamento é o Tesouro, com a CUT. Então, não haveria ali nenhum estrago, vamos dizer assim, no balanço financeiro, porque a gente faria um movimento de saída e entrada, como se ele fosse entrar e sair na própria ANL. Tudo aquilo que hoje acontece na OB de retenção aconteceria na nota de liquidação, mas só para esse cenário. Vamos lá. Pelo próprio nome, sim, nota de liquidação. Você está liquidando, você não está pagando. Aí você vai estar fazendo um registro de uma receita. Ah, mas não teve. Não, teve sim. Eu não preciso tirar o dinheiro e botar o dinheiro, mas no momento futuro, que é a OB, ali está ocorrendo o pagamento. Ou seja, ocorre o pagamento, o dinheiro não sai, o dinheiro fica ali, mas tem um documento dando um pagamento. Você joga para o passo anterior, o nome diz, gente, é só liquidação. Liquidação é o ato de olhar o credor, ver se a coisa foi feita, não sei o quê, e fazer liquidação. Retenção. Como é que eu vou justificar isso para os órgãos de controle que, olha, eu faço registro da receita orçamentária, como orçamentária arrecadada, na liquidação. É como se eu estivesse antecipando, Não Márcio, existe e assim... antecipação. Não tipo, pode. tipo assim, Legalmente não pode. Quem vai responder para o Tribunal de Contas? Quem vai responder para o Tesouro Nacional? Se alguém aí responder, a gente muda. Se ninguém responder, não tem como, gente. Deixa eu tirar uma dúvida. Se a gente considera que na liquidação a gente faz as retenções, e a gente está considerando que é ali no crédito... Retenção é um passivo, Gustavo. Simplesmente só isso. Quando eu faço uma retenção, eu estou dizendo, olha, fulano deve para ciclano. Ponto. Sim, aí, Márcio, nessa identificação desse passivo, que nasce nessa retenção de imposto de renda, naquele ambiente em que se tem certeza de que aquele pagamento daquela retenção que vai ocorrer lá na frente, em outro momento, já se sabe antecipadamente que quem vai pagar vai ser o Tesouro com a CUT. Então, é só ele pagar também. Ele paga. Se ele pagar, pronto. A questão era mitigar o esforço de esqueci de fazer o pagamento, estou tendo dificuldade, tem que fazer a PD, entendeu? E foi uma eu lembro, foi isso. Agora você usou a palavra-chave. Olha, porque o fulano esquece. Então, ele está tentando resolver um problema do esquecimento do fulano, mas aí, gente, aí está bagunçando a contabilidade. E assim, aí volta a dizer, depois sou eu, é a Ângela, enquanto representante da contabilidade, que teremos que responder que fizemos registro de receita arrecadada no lançamento, e não no pagamento.
na liquidação e não no pagamento. É só Aquela isso. ideia, então, de se bloquear a emissão de PDOs quando tiver pendência de PDR. Por que ela é ruim? Que foi uma ideia que surgiu em algum momento. Ou seja, tem essa questão da automatização que eu já vi também que está esbarrando aí uma dificuldade aí junto com o Tesouro, não é isso? Porque assim, falta alguém assumir a responsabilidade por isso. Foi o que eu entendi do que a Estela comentou, não é isso, Estela? E da nossa parte aqui do órgão de controle é legalidade. Não tem legalidade nenhuma eu fazer registro contábil de algo que não foi pago. Ou seja, eu estou fazendo a liquidação, não estou fazendo pagamento. Aí vou fazer um registro de pagamento, que eu vou estar registrando a receita arrecadada, né? Não existe isso. Só se eu ocorresse no mesmo dia, não, Márcio. A gente é tão rápido que a gente liquida e paga no mesmo dia. Pô, lindo, tá bom. Se liquida e paga. Pagamento é o quê? É o B? Pronto. Tá aí o documento, vamos fazer. Não, ok. Fazer Então, o lançamento contábil da OB na liquidação não existe. Tem aumento legalidade zero nisso. o áudio está ruim para vocês. Fica, porque é legalidade, é o que eu falei. Vai esbarrar na legalidade, eu vou ter que responder. Eu tenho esse Vou meu ficar áudio para respondendo. vocês. Tá? Não, tá não, Gustavo. Não, mas então, o objetivo é exatamente esse, evitar que já fiquem as PDRs lá abandonadas, não é isso? Eu achei. Então, O que fazer para essas PDRs não ficarem abandonadas? então, Na verdade, acho que são dois pontos aí, tá? Que eles comentaram. Essa questão de não ter que fazer, eu acho que com esse bloqueio aí acabou ajudando, né? Que o pessoal é obrigado a fazer a PD antes. Mas aí tem, acho que a questão que o pessoal trouxe de o ônus também. Antes eles não precisavam fazer a PD, agora eles precisam fazer as PDs de retenção. sim. Então, acho que são os dois casos, e aí acabou misturando ali, tentando achar a solução na questão do pagamento do imposto de renda, né? Que hoje está sendo permitido ser feito, pagar a retenção do imposto de renda antes mesmo de eu pagar o líquido, pelo menos parcialmente, para É, Esse é um a problema? questão que não fazia antes, eu acho assim, não é pauta, porque o sistema mudou, gente. É isso. O sistema mudou, hoje a sistemática funciona dessa forma. A gente não tem como ficar dando gatilho e jeito dentro do sistema toda vez que a pessoa reclamar que vai fazer mais um passo. Assim, eu acho que isso nem teria que ser pauta, porque o sistema mudou, antes a gente não fazia isso. Assim, ao meu ver. Agora, realmente, fazer alguma forma de controle para que não se perca, ok. Mas desde que a pessoa faça PD de retenção. Carol, concordo com você, não deveria, mas infelizmente é pauta, porque, assim, se gerou um ônus adicional para as pontas, né, de coisa que eles não faziam, e isso sobe, né? Isso sobe para distâncias superiores e depois desce. Então, existe realmente uma demanda forte de se reduzir esse esforço para as pontas. Eu concordo com você, já estou antecipando, mas existe essa demanda para, assim, para reduzir esse esforço que foi imputado adicional e minimizar erros também. São as De duas. PT de retenção? Não, de geral, né? Aí estou falando uma coisa geral. A entrada do CFI aumentou o esforço para as pontas. Eu concordo com você, eu não sei se isso necessariamente é uma coisa ruim. Você está passando mais responsabilidade para quem, de fato, deveria ter essa responsabilidade, mas isso gera uma reação, né? E essa reação sobe e depois desce. Então, há realmente pedido para que se reduza esse esforço, de alguma forma, simplifique o processo para que as pontas não fiquem tão oneradas com essas novas rotinas que eles não faziam, e também por conta disso, de esquecimento, de erros e tal. Até uma E no cultura. caso seria essa geração de PD automática que a Estela mencionou. Se você Essa que ninguém observar, quer ficar Carol, bom. Ai. se você observar essa cultura nossa de buscar, né, controlar as pontas para minimizar erros, a própria CEL é consequência disso. Se a gente for no limite, é um processo, é uma etapa que não haveria necessidade.
Se você confia no que faz as contas, a gente gera um esforço adicional aqui para a CGM que, no limite, não seria necessário. Então, assim, só exemplificando que existe essa cultura nossa, meio que de, né, quase que tutelar as pontas, no sentido de, deixa eu fazer isso. E você vê a quantidade de crítica que a gente põe no sistema para evitar erros das pontas, é decorrente dessa cultura da prefeitura, que é de não deixa as criancinhas lá nas pontas fazerem bobagem. Entendi. Entendeu? Então, assim, existe essa pressão para minimizar tanto o esforço, no sentido de não ter muito choro de que, pô, entrou um sistema e a gente está sobrecarregado. A gente teve algumas situações no início bem pesadas. Lembro com a SMAC, teve uma reunião que estávamos desesperados, que não estávamos dando conta do volume de trabalho adicional, não tinha equipe, não tem equipamento. Era a história de sempre. E do lado do controle, né, do lado de quem mais das órgãos centrais, era a preocupação de, não libera porque vão errar. Não deixa fazer porque vai fazer errado. Então, tem esses dois movimentos. Mas, enfim, concordo com você. Às vezes tem que deixar errar para depois aprender e fazer certo, né? Mas existe isso. Entendi, mas no caso das PDs de retenção, então a solução seria essa que a Estela tinha dado, de fazer a geração de PD automática. Mas aí também teria que ficar um responsável para olhar essas PDs. Pois é, acho que a gente pagou nesse outro problema aí, né? Não é só o responsável para fazer a geração, tá? Para criar essa geração, você tem que configurar uma regra. Você tem que saber exatamente, por exemplo, se eu estou falando lá vamos usar um caso hipotético aqui, o Conurb pagando alguma despesa lá dela e que tem retenção do imposto de renda, né, empresa, né? Mas aí algum órgão que tenha retenção de imposto de renda, e esse imposto de renda vai voltar para o Tesouro, né? Ou algo assim. Todas essas a gente precisa, toda geração de PD, a gente precisa definir o domicílio de origem e o domicílio de destino, no caso, né? No caso, o destino aí, que vai destinar aí, vai fazer um pagamento orçamentário, mas vai sair o recurso de onde? Em que fonte? Então, a gente tem que construir essa regra bem construída para a gente poder definir. Eu estou falando de um cenário em que educação está fazendo o pagamento, que tem imposto de renda, e o pagamento que ela faz é na fonte X. E essa fonte, quando ela faz esse pagamento, ela vai fazer esse pagamento através de uma conta lá dela, do Fundeb, uma conta com recursos dela que ela recebe do Fundeb, mas ela está pagando imposto de renda que vai reverberar numa receita para o Tesouro. Então, a gente teria que ter todo isso bem alinhado entre qual é o domicílio para cada uma dessas retenções, desses cenários, né, de fonte e tal, e o G, para poder se gerar isso de uma forma automática. Tá? Então, é uma automação? Porque vai deixar de emitir uma PD. Mas para que isso a gente tenha êxito nesse processo, a gente precisa ter bem definidos os parâmetros que eu vou utilizar além da conta de extração, que provavelmente será essa PDs a emitir. O que a gente precisa para definir esse parâmetro? A gente precisa saber, por exemplo, qual o domicílio as condições, qual o domicílio que vai sair para pagar isso. Primeiro, qual é o escopo? Tem uma definição de que tesouro? ainda não foi definido. Tesouro que define isso? Seria? Seria, né? Primeiro, a gente não sabe nem se vai usar a geração de PD. Não, mas... Porque foram dadas as duas opções, né? O geração de PD e o outro. Aí a Márcia, eu também não sei se a Márcia Aldi que está mandando aqui. Tem uma Márcia aí, Aldi. Márcia que está na reunião, Aldi. Não, olha só, a gente já tem as regras que eu digo assim, eu tenho a geração, a funcionalidade de geração de PD. Agora, as regras,
Quem tem que definir, a gente precisa entender quais serão essas regras para a construção dessa geração de PD automática. A regra, por exemplo, se eu estou falando de uma UG, vamos falar educação, estou falando da UGX. A UGX, sempre que pagar imposto de renda, vai pagar com qual domicílio? Isso é uma regra. É o Mas, ô domicílio Mônica, X. o mais importante não seria ver se alguém vai ficar com isso? E essa esbarra nessa questão, beleza, a gente tem que definir as regras realmente, e provavelmente deve ser o Tesouro, mas tem que ver se alguém vai ficar com isso, entendeu? Se essa É, geração de PD vai funcionar mesmo, alguém vai ficar com essa responsabilidade de olhar, porque isso aí já é a configuração das regras, da regra, né, da geração de PD, ok? Mas e aí, vamos utilizar esse método? Alguém vai ficar responsável? Eu acho que isso é a primeira pergunta. Pelo que eu entendo, o Tesouro está aqui, né? Não vou responder pelo Tesouro, mas Ó, pelo que eu tô aqui, Gustavo. comentou da reunião, Assim, eu entendo, eu sou o Lucas aqui do Tesouro, tá? Eu entendo que a gente até consiga ajudar no parâmetro para configurar essas regras de geração de PDs, mas eu acho que a gente não tem que ser responsável por ficar acompanhando se a execução está sendo feita corretamente, entendeu? Eu acho que deveria ter uma terceira pessoa aí que vai fazer o link entre a nossa configuração e a gestão dessas informações. mas por quê, Lucas? Por que você acha que não é o Tesouro? Não entendi. Qual é o... Assim, esse estou entendimento? falando aqui da minha lógica, né, na lógica do Javan. Mas eu entendo que a gente trabalha após a emissão da PD, entendeu? E nesse caso é uma configuração prévia a isso. Não Então, ficou, se não existir a PD, a gente não tem como trabalhar. não ficou acordado que a PD, gestão de PDs é do Tesouro? Ficou definido, né? Processo PD é Tesouro. Que tinha aquela discussão lá atrás, se era Tesouro, se era CGM, aí se entendia que se a PD é parte da liquidação ou não é. Não, Em beleza. determinado momento, se a CGM decidiu que ficaria com essa gestão das PDs, né? Foi uma decisão da MEC em determinado momento. Aí depois a gente rediscutiu isso, o Tesouro falou, não, a gente fica com as PDs. Sim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a partir das PDs aqui a gente no Tesouro consegue atuar, entendeu? O fato de geração de PDs ele é anterior à emissão da PD, concorda? E se a gente está fazendo algum procedimento para que a PD seja gerada, então a PD ainda não existe. Sim. Mas o processo todo de emissão de, quando eu falo PDs, o processo de emissão de PDs estaria na gestão também do Tesouro. Ou seja, definir regras, diretrizes, como vocês vêm fazendo. Enfim, eu não sei, eu sei que talvez não seja decisão sua, mas Sim, sim. entendendo para mim, mas assim, eu não consigo entender conceitualmente por que não é o Tesouro. Porque, assim, tudo bem, então isso é uma discussão que eu não sei se a Márcia Audi está aí, porque tem uma Márcia na reunião que eu não sei se é Audi. Não, nela não. Não, não, ela comentou aí. É a Marcia Lima, coordenadora lá da CTG. Ah, tá. Entendeu? Aí estou falando a minha visão. Para mim, falou PD, seja o que for relacionado a PD. Se é emissão, se é execução, sei lá, impressão, qualquer coisa. Está tudo relacionado, eu não digo necessariamente a operacionalizar, mas a definir regras, a tratar essas questões de PD, seria com o Tesouro. Não, mas foi o que eu falei. Em relação à configuração, eu acredito que possa ser a gente sim. O Djavan vai entrar na reunião, né? Acabou de chegar de outra aqui. Em relação a configurar e tal, acredito que sim, mas o fato de ter o acompanhamento dessa execução, entendeu? De se a geração de PD está funcionando certinho e tal. Uma vez configurado, eu entendo que acabou a parte do tesouro, mas como o Djavan vai entrar aí, ele vai falar melhor sobre isso.
Já entrou? Não, né? Mas daria, hein, Stella, para cada UG ficar responsável por essa geração? Fazer, monitorar isso? Como é que seria feito? Não sendo feito pelo Tesouro. Então, aí a pessoa que tem acesso a uma teria acesso a outras, né? Poderia ter acesso a outras, porque o acesso é a funcionalidade. Oi, gente, boa tarde. Fala de Javan. Já estamos aqui discutindo com o Lucas o entendimento do Tesouro, por que essa geração de PDs não seria uma atribuição do Tesouro. Estava discordando um pouco dele. Ele falou, deixa o Javan defender o ponto. A geração de PD, ela é uma funcionalidade, né, com todas as outras. Ela não é específica nossa, apesar da gente ser, talvez, o que mais utiliza hoje. Nela, a gente gera PDs de transferência, né, automáticas. Acho que o Flávio também utiliza para fazer pagamento, para fazer a regularização da folha. Como não é possível separar por perfil dentro dessa funcionalidade, o que cada um poderia alterar, a pessoa ou consegue consultar ou consegue alterar tudo, né? Então, dependendo de qual configuração lá, uma pessoa que não tiver conhecimento vier alterar, pode causar um prejuízo muito grande. Então, eu fico com dúvida de abrir para vários usuários, né? Para vários usuários utilizarem. Então, desde o início, a gente tem tentado restringir até ver se consegue evoluir a questão de perfil, né? Para ver se, de alguma forma, se outro usuário tiver que utilizar, ele vai utilizar, mas só dentro do que ele fizer, ou dentro do que for liberado, enfim. É mais por conta disso. Não, mas o nosso ponto aqui era por que não o Tesouro, entendeu? Ficar responsável por essa geração. Esse que é o ponto. A geração... Desculpa. Oi. Pela funcionalidade toda? Não, é a PD de retenção que seria automática de Javan. Botar a PD de retenção para ser automática. Aí teria que ter, além da configuração, né, por trás, as regras, ainda teria que ter uma gestão sobre essas PDs que serão geradas. A gestão da PD não seria nossa, né? Talvez a gestão que vocês estão falando é a gestão da funcionalidade em si. É porque, assim, desde o começo, a responsabilidade pela PD, ela não é do Tesouro. A PD de retenção, a responsabilidade é do órgão. Que a gente colocou na versão Gama, pensar em alternativas que pudessem facilitar ao usuário a emissão, talvez automática, das PDs. A gente até propôs de quando o cara fizesse a PD orçamentária, já tivesse algum caminho que ele já tivesse junto, quando ele fizesse a orçamentária, já viessem a de retenção e a de ISS junto. Aí a Logos pensou, trouxe a alternativa da ANL, a alternativa da ANL foi rechaçada pela CGM, agora a gente está pensando em outras alternativas. Já se falou nos processadores, agora a gente está vendo para a questão da geração de PDs. Para a gente, é interessante usar a geração de PDs, sim. Eu acho que, até falei mais cedo para o Alice e para a Estela, que eu achava que era uma solução mais próxima do ideal hoje, que a gente poderia ter. Se a gente vier a utilizar agentes do Tesouro que deve fazer a manutenção, sim. Agora, pensar em regras para que essa geração de PD funcione, eu acho que não é uma tarefa exclusiva do Tesouro. Eu acho que é algo que a gente teria que pensar em conjunto, entendeu? Minha opinião. Agora, depois que estiver pronto, se tiver que fazer alguma manutenção, isso aí provavelmente vai ser a gente ou vai ser alguém da CGM. Enfim. Não deve fugir muito disso. Mas Hoje, eu acho que aqui os seria dois. mais o Javan. Na hora, vai fazer as regras, beleza, vai botar já no sistema.
essa geração de PD ela vai ficar rodando. Assim como vocês acompanham que tem erro na geração de PDs que vocês fazem, de transferências ou não, teria que fazer esse mesmo acompanhamento, entendeu? Isso aí era uma rotina que vai ficar girando e teria que ter alguém acompanhando se houver erro, se não houver, se processou, se não processou. Era mais essa gestão, entendeu? Não assim a configuração em si ou as regras. As regras, beleza, todo mundo fazer em conjunto, não tem problema nenhum. Mas a questão é da gestão dessas PDs depois que forem geradas. Tá, a gente estava querendo fazer primeiro as estruturais, né? Hoje, quando a gente faz alguma geração de PD, por exemplo, dos valores de Darwin, né, que são repassados a fontes diversas, daquelas do Tesouro, eu normalmente recebo um e-mail toda vez que roda, aí eu dou uma olhada se rodou, quanto que não rodou, se deu algum problema, enfim. Eu desconheço ter ocorrido algum problema depois que a gente tenha configurado. O que ocorre é, às vezes, rodar e não ter saldo nenhum para gerar, e aparece como se fosse um erro, mas algo diferente disso eu realmente não vivenciei ainda. Mas o acompanhar é tranquilo, tá, Carol? Se for essa questão, acho bem tranquilo. Eu acho que Estela e Mônica pode até falar melhor. Seria esse acompanhamento, não seria depois das regras definidas? O acompanhamento de geração de PD? Isso, toda geração, toda vez que ele roda, ele vai gerar esse e-mail, o Djavan tá comentando, né, que recebe. Eu já que vocês já recebem para todos os outros, se tiver apresentado algum erro, ele vai trazer como erro, que pode ou não, né, ser, por exemplo, se a gente coloca uma regra para, eu só vou fazer a geração daquela PD, se eu tiver saldo, né, na ordem bancária, orçamentária, se eu não tiver saldo, ele vai aparecer como um erro lá, mas em tese não seria um erro, ele só está respeitando o que foi colocado como regra. Mas sim, é a mesma lógica. Vai receber, esses vão avaliar se teve erro ou não. Se tiver erro, tomar as providências para corrigir, e se for apenas esses que é considerado um erro para geração de PD, mas que na verdade é uma regra para vocês, ignorar. Então, isso vocês podem ficar, Djavan. Podem... Não, mas como que a gente ia tratar um erro de falta de saldo? Como que a gente resolveria hoje um erro de falta de saldo? Porque a gente já não resolve. Quando tem um erro de falta de saldo, não é a gente que resolve. O exemplo que eu dei, ele não é uma falta de saldo para gerar PD. Ele é o seguinte, olha, não foi feito a OB orçamentária ainda. Ou seja, eu não posso gerar essa PD de retenção para o imposto de renda. Aí ele vai ficar ali aguardando. Toda vez que gerar, ele vai dar esse erro até a pessoa fazer a OB orçamentária. Mas aí não é um erro, né? Assim, é como eu te falei, na verdade, como a funcionalidade ela é para gerar já os documentos, quando não tem nada para gerar, ela apresenta uma mensagem como se tivesse um erro, mas na verdade é porque não tem saldo de nada para gerar. Nesse caso, a gente já está criando uma regra, né? E aí essa regra ia impedir de gerar esses documentos, uma vez que o pagamento líquido ainda não ocorreu. Então, na verdade, não seria um erro, seria mais um controle nosso, né? Que a gente definiria para saber se é para gerar ou não, né? Então, ali não tinha nada para ser feito. Nesse caso, é para continuar realmente apresentando isso toda vez que a PD orçamentária não for executada antes daquela geração entrar e ser executada. Né? Isso. Aí esse aí era o exemplo que eu estava falando. Se chegar a dar alguma falta de saldo na PD, o que é difícil, porque ele vai se basear exatamente na PDs a emitir, e normalmente a PD só tem o consumo dessa conta, mas se chegar a dar algum erro de falta de saldo, aí eu acredito que vocês têm que entrar, caso vocês não consigam entrar em contato com a CGM ou com a UG para poder resolver. Mas acredito que seja mais raro na PD por conta das contabilizações que são muito simples, né? A gente só tem normalmente ali a conta de controle. A insuficiência de saldo seria o mesmo processo que vocês hoje já fazem. Vocês mandam para a gente, normalmente o Lucas ou o Fabrício sempre manda para a gente verificar. Aí seria da mesma situação.
se ocorrer realmente problema na conta contábil, né? Eu estava falando. Essa questão da falta de saldo, Carol, acho que as equipes lá das coordenadorias, elas já têm relatórios dos processadores. Eles já conseguem pegar erros e já conseguem até tratar sem a gente demandar. Você está falando da CCT, né? Ah lá. Isso. A Márcia está falando aí. Não, ok, é porque eu fico na parte. Eu recebo algumas vezes uns giros de vocês solicitando encaminho para eles também. Mas eu acho que isso está seria- reduzindo. Foi até uma É. maneira que a gente encontrou de criar menos giros para vocês. Não, beleza. De criar os relatórios, e aí eles estão utilizando já tem um tempinho lá na CCT. Só que esse caso não apareceria, né? Porque aí o documento nem teria sido gerado, eu acredito que não... Como é que ficaria, Estela, se porventura uma geração de PD, por exemplo, escritural, onde eu tivesse a pretensão de emitir uma APD e uma OB, e por algum motivo somente a OB não foi executada, ele ia fazer a PD e aí daria um erro na OB ou ele daria um erro em tudo? Você Ele sabe? vai fazer a PD. Vai Ele fazer a faz PD. PD e dependendo do erro, ele gera a OB como provisória. Dependendo do erro. Se for um erro que ele consiga montar, ele só não conseguiu mesmo registrar, ele gera como provisória. Aí ele vai aparecer lá o número da OB e o Pzinho lá no final. Como vocês vão precisar fazer essa análise, né, depois, talvez vocês possam até colocar, compartilhar, porque o log, a partir do momento que você faz as próximas execuções de PD, aquele log mais antigo, ele se perde, né? Ele sempre vai mostrar o último log. Então, o que fica realmente de registro é esse e-mail que chega. Aí o e-mail vocês podem adicionar para quantas pessoas vocês quiserem. Se vocês quiserem, né, ter compartilhado para vocês terem esse registro aí do dia que aconteceu e isso chegar no e-mail, tanto do Tesouro como da CGM ou não. Mas aí vocês vão se basear sempre no e-mail, tá? Que vier com as informações. Estela, tira uma dúvida. Como é que, assim, explica um pouco melhor para mim, que não conheço como é que é esse processo de acompanhamento que vocês estão falando. Como é que é isso na prática? Não sei se é o jargão, pode explicar? Vou entender. Como é que é o esforço disso? Vai chegar um e-mail desse aqui, ó. Ou seja, toda vez que tem esse acompanhamento da emissão das PDs, né? O meio da geração. Toda vez que tem um problema, dispara esse e-mail, é isso? Um e-mail como esse? Não, toda vez que é gerado, toda vez que o agendamento é rodado, esse aqui é o da Codesp, tá? Uhum. Então, toda vez que é rodado o agendamento, ele gera um e-mail. Para quem tá adicionado lá no agendamento. Deixa eu ver a tua homologação. O que eu peguei é de leitor. Aqui. Quando é feito aqui a geração de PD, é colocado aqui quem que vai receber essas notificações, tá? Aí eu tô aqui, acho que desde o primeiro teste que ficou e acabei ficando aqui. Então eu recebo também essas notificações. Aqui deve estar, sei, o Djavan, o Fabrício, e aí vai receber de duas formas. Pode receber por e-mail e vai receber pelo Comunica também, é que eles vão indicar. Então, aqui no meu caso, só está recebendo por e-mail, mas essa pessoa aqui... Eu sou o 091 aí, eu recebo pelo e-mail. Não precisaria ser usuário do sistema, viu, se quiser. Aqui, ó. É que nem o da Estela aí, ó. Entendi. Tá. E esse aqui está o meu usuário CPF aqui, e aí ele está recebendo pelo Comunica também. Então, posso receber tanto pelo Comunica como pelo e-mail. Toda vez que rodar, todas as vezes, independente se der erro ou se der sucesso, ele vai gerar para mim um e-mail como se fosse o log. Aqui eu estou no ambiente de homologação e não vai mostrar, porque esse aqui é o de produção, tá? Ele vai gerar para mim
um Tem log. que analisar todos os logs, é isso. Isso, vai chegar aqui para mim, falando, o agendamento 38 foi finalizado, tal dia, tal hora. O job gerador de PDs não é executado nos feriados final de semana, agendamento 38 finalizado. Ou seja, alguém processou, só que era final de semana. E aí ele dá essa mensagem. Uhum. Ele é diário, essa geração de PD, então ele gera todos os dias. Mas é um por dia, ó, Djavan? É uma vez por dia, às 4h30, esse caso aí, esse exemplo aí, 4h30. Aí o de vocês, como é geração de PD de retenção, também o ideal seria que fosse ou pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas que vocês deixassem mais automatizado, não dependesse de ninguém ir lá e ficar executando, né? Senão aí vai ser mais trabalhoso mesmo. Hoje, 90% deles são programados. A gente só tem um que executa, se eu não me engano, é um de depósitos administrativos. Tá, então você está dizendo o seguinte, seria uma periodicidade semanal, quer dizer, poderia ser uma periodicidade semanal para as retenções, é isso? Se é suficiente? Poderia. Tá, então seria 1,5 por semana. Não, seriam diversos e-mails, provavelmente pelo menos 30 ou mais. É 1,5 por conta, né? Na verdade, quantas gerações de PDs a gente fizer, vai ser a quantidade de e-mails que vai disparar. 1,5 por geração. A gente não pretende fazer muitas gerações, não, tá? Gustavo, a gente pretende pegar menos possível que atinja a maior quantidade de PDRs. Entendi. A gente pensou na fonte 100, pensou na fonte 4.2. Dá um chute aí, mais ou menos. Quanto você acha? Eu acho que a gente passa de 70%. Isso com 5 ou 6. A gente acredita que com essas a gente já consegue. Só que a nossa dificuldade hoje é criar os filtros justamente no detalhamento 100. Entendi. Seriam quantas por semanais? Gerações? Então, a gente podia pensar nessa de uma semana, sendo que no final do ano a gente vai ter que lembrar de rodar de qualquer maneira no final do ano. Não pode deixar acumular, entendeu? Não pode virar saldo para o ano seguinte. Chegar no final do ano, tem que chegar lá no último dia e rodar todas elas. Aí vai ter que ser manualmente. Mas então, seriam quantos e-mails por semana? Só para poder ter. Mas a lógica é que vai acabar de liquidar dia 15, né, Djavan? Eu não sei certinho se dia 15, mas eu acho que dia 18, 17, por ali. A gente vai ter essa uma semana e nunca teria mais salto. A gente tem uma previsão aqui de fazer o último borderô, vocês estão gravando, né? Não era para falar a data não, mas na semana antes do Natal. Na semana antes do Natal. Até sexta-feira antes do Natal. Tá, mas então, assim, quantos e-mails seriam por semana? Só para ter uma ideia. Quer dizer, estou querendo... Não, se a gente fizer 5... Esse é um ponto de análise, né? Você tem que entrar... Se a gente fizer 5, vai ser 5 e-mails por semana. Só tem que no caso do Tesouro, a gente tem, sei lá, uns 40, e tem uns que são diários, então a gente já tem um fluxo de geração de PD gigante, entendeu? Então, seriam 5 por semana, tem que entrar no log, se tiver algum problema, endereçar para o Tesouro ou para a CGM, é isso? Então, aí a gente entra na questão do problema. Eu particularmente, nunca vi um problema acontecer, eu já vi não gerar, tipo, esse que a Estela apresentou, ele está dizendo que tentou rodar e não rodou porque era final de semana. Tem dia que ele roda durante a semana e aparece que teve 0 documentos emitidos, significa que não tem saldo. Então assim, eu não conheço um caso onde dê um problema e esse problema vai ser o Tesouro que vai resolver. Se der um problema de saldo, porque aqui a gente está falando só de emitir PD. Agora, se der um problema de saldo, vai ser quando emite a ordem bancária. Isso normalmente acontece quando o Flávio roda a regularização de folha, ele emite a PD e a ordem bancária. Então, de vez em quando, ele toma alguns erros na emissão da ordem bancária. Aí ele faz alguns ajustes de saldo, aí liga para o orçamento, desenrola o negócio todo lá e resolve e roda de novo. Aí emite a PD, aí ele cancela normalmente a PD, aí emite depois a outra PD com OB.
ele dá o jeito dele lá. Agora, a gente nunca gerou ordem bancária. A primeira Né? vez que a gente vai gerar ordem bancária é nesse caso escritural. Pode ser, mas aí é um erro que já é da rotina, que é na hora de vocês executarem essa PD. Aí na hora que vai gerar as PDs, né, normal, você tá falando desse coisa aí que realmente acho difícil dar erro, não vai dar. Aí quando vocês executarem as PDs, assim como vocês já executam hoje, que pode, que é no caso que você está falando que já tem esse relatório lá que a MAS, que a CCT já olha, que aí é na falta de saldo contábil, mas aí é realmente acaba caindo na CGM automaticamente, porque é na geração, igual o Javão realmente falou, na OB. Então, aí essa geração de PD que a gente vai propor, da fonte 100, ela vai ser estrutural. Então, a gente vai gerar PD e OB. Então, se Junto. vier junto, no mesmo momento, aí se vier a ter problema de saldo, de não gerar a ordem bancária, vai gerar a PD, essa PD vai se transformar numa mensagem, me corrija se eu estiver errado, tá, Estela? Vai se transformar numa mensagem, essa mensagem vai caminhar lá pelos processadores e vai chegar num lugar que ela vai dar um erro de ausência de saldo, aí a equipe da Márcia pegaria. Então, assim, na Sim. verdade, o acompanhamento diário, ele meio que não seria, sei lá, não teria uma grande necessidade de alguém estar ali vendo se gerou, se não gerou, na minha opinião, tá? Então, Eu realmente não enxergo um problema que não pudesse, que precisaria de uma intervenção, sei lá, imediata de alguém para resolver. Quando der problema da falta de saldo, em algum momento, 2 dias, um dia, vai apresentar para a CCD na mesma rotina que elas já pegam hoje. Aí eu não sei qual a periodicidade que elas utilizam para capturar esses casos de problema de saldo. então, Djavan, o que eu estou tentando entender aqui é porque assim, o problema de implementar essa geração parece que está na definição de quem faria o acompanhamento, não é isso? E o Não acompanhamento sei. é acompanhar esses e-mails aí que vão chegar. Eu acho, aí eu vou consultar aqui a Carla, tá? Se o problema é esse, eventualmente, se a Carla compreendeu aí, conseguiu ter sensibilidade para entender o esforço, mas se a coordenação poderia, eventualmente, nesse primeiro momento, para poder viabilizar essa rotina, assumir esse papel, pegar esse acompanhamento dessa geração aí. Você quer calar? Porra. Eu acho que Eu vou a ter que gente. ir todo mundo a bola, cara, agora. Não, pois. Não, eu acho que tá, sim, pelo que eu estou entendendo. Acho que a gente poderia fazer, sim. Porque se esse é o problema, aí a A coordenação gente vai fazendo com essa tarefa. vai fazendo isso. Aham. Era isso? Essa era a questão principal. Aí sim tem que partir para a configuração disso aí, para as definições e tal. Acho que o problema maior é a definição. Não Aí é joga a nem... bola com tu. Eu acho que o acompanhamento, é isso que eu falei, dificilmente vai aparecer um erro de tratamento imediato. Quando acontecer, deve acontecer, vai ser por problema de algum saldo que não vai gerar a ordem bancária. Eu achei que nem geraria PD, mas a Estela disse que gera PD. Então, se gerar PD, a PD vai entrar num fluxo de mensageria e vai apresentar um erro de saldo que hoje é tratado numa outra rotina pelas equipes lá da CCT. Na questão, já vai mais para ficar com alguém sempre olhando, assim, para não. Vamos fazer uma geração de PD e esquece lá que ele vai estar gerando correto. É só para a gente ter realmente eu acho, pelo menos, como o sistema funciona, para que alguém tenha sempre olhando qualquer tipo de geração, assim como vocês olham a geração de vocês, entendeu? Mas aí, estando a Carla disponível para poder fazer essa coisa, eu acho que a gente supera essa situação. E aí realmente parte para as definições e para a configuração. Carlos, se vocês forem receber os e-mails, eu pode botar o meu para receber também, tá? Beleza. Pretendo acompanhar também na medida do possível. Sim. Ótimo. Bom, então agora a questão é a definição, é isso? Sim, mas aí a Logo já tem mais ou menos o que
teria que definir quais são as informações que teria que definir, porque senão a gente pede para ser levantado e a gente marca uma próxima reunião. Isso vai demorar. Pode falar, Mônica, Estela. Estela pode falar, depois eu, se for o caso, se você não for falar o que eu for falar, eu falo. Não, só complementando a informação, ele vai gerar a PD e aí ele vai tentar gerar a OB. E aí ele tenta gerar o documento OB e depois ele tenta contabilizar. Às vezes o erro é só no momento de contabilizar. Então ele chega até a gerar uma OB, só que gerar essa OB como P. Rascunho, né, Estela? Tá. Aí, aí pode ser, se ele acabar gerando, aí vocês podem excluir ou só ir lá e tentar registrar ela, tá? Se chegar a gerar um documento como P. A mesma coisa da PD. Pode ser que ele tente gerar a PD, mas no momento ele consegue gerar, ele tem todas as informações ali para materializar aquele documento, mas no momento dele executar, gera algum erro. Aí ele não consegue, no momento dele executar, no momento dele contabilizar aquela PD, ele gera algum erro. Então, ele gerou o documento, aí ele fica como rascunho, esperando aquele erro ser corrigido para ele conseguir registrar realmente, tá? Aí vocês pode ser que vocês vejam algum documento, ele conseguiu gerar o documento, ficou como P, mas ficou faltando alguma coisa aqui. É uma conta aqui que está faltando saldo, e aí por isso que ele não conseguiu registrar mesmo. Pode ocorrer isso também, tá? Entendi. Sobre os levantamentos, acho que a Mônica já tinha... Deixa ela falar aí. Não, assim, o que eu acho a geração de PD uma ferramenta excelente, né? Mas ela tem que estar bem calibrada, tá? Ela tem que estar bem definida, e é nesse ponto que eu acho que a gente precisa pensar. Eu quero promover a geração tanto da PD, de imposto de renda e ISS, de forma automática, sem que o usuário tenha o esforço de ir lá, inserir, emitir a PD, pode utilizar a geração. No entanto, cada geração vai ter que ter a sua UG. Quem é que vai estar emitindo essa PD de retenção? Eu tenho que dizer, sinalizar isso na regra, tá? Então, hoje, em se tratando de imposto de renda, quantos dessas UGs que hoje existem? O volume grande está na fonte 100, ótimo. Então, muitas das UGs executam suas despesas na fonte 100, que vai ser a fonte do Tesouro, que vai ser uma OB de regularização, não vai ter financeiro, aí já vai nessa geração promover tanto a PD quanto a OB. Perfeito. Agora, a gente sabe também que diversas UGs executam suas despesas em fontes diferentes. E é nesses casos que a gente precisa definir, se eu estou falando da UG, por exemplo, 18.0003, que está executando uma fonte, sei lá, hipotética, aqui, com um detalhamento diferente de 100, e aí? Qual será o domicílio que vai estar sinalizado para se pagar essa despesa em fontes que não sejam a 100? Então, a gente vai ter que colocar domicílio por domicílio. Cada regra tem que ter o seu domicílio, e vocês têm a característica de, em uma única G, fazer execuções de diversas fontes, e cada grupo de fontes tem o seu domicílio. Então, se eu estou falando de uma execução de uma despesa que está numa fonte X, e essa fonte X ela é executada naquela UG em um domicílio, mas ela também executa em outra fonte, em outro domicílio, eu estou falando aí de 2 gerações de PD, porque vão ser dois domicílios distintos para se chegar a um objetivo, vamos dizer, olhando aqui friamente para imposto de renda,
que vai ser gerar aquela receita, no final das contas, lá para o Tesouro, registrando, né, pagando e gerando a receita do outro lado. Tá? Então, a gente tem que pensar também no volume de geração de PD que uma ação dessa vai repercutir aí dentro do sistema, tá? Então, a gente pode começar, sim, pelos casos em que o volume é maior, mas a gente sabe que a gente tem muita execução que não envolve, execução de despesa que não envolve, não ocorre na fonte 100, tá bom? E para cada uma delas, para cada uma dessas UGs, vai ser uma geração específica. Então, é definir domicílio, né? O G domicílio para poder criar essas regras. Uma pergunta. Podem pensar. Isso é uma pergunta. Isso é imprescindível para 2025? Aí, Djavan, Gustavo. Eu acho que, me parece que não, né? Estamos já em novembro. É isso que eu estou pensando aqui. Essa demanda, ela veio no finalzinho do ano passado, né? Veio da educação, da saúde, aí trouxeram numa reunião com a Fazenda, e a secretária de Fazenda pediu para a gente pensar em alguma solução, né? Aí a gente colocou 3 situações que a gente entendia serem alternativas, né? Como demandas do Tesouro. Mas, assim, desde o início eu tenho tocado nesse ponto. Tipo, não é uma demanda do Tesouro, apesar de ser uma solicitação do Tesouro, né? Então, eu não consigo avaliar se a urgência que enfim. Porque agora a gente está sei que falando ela de está na nossa encerramento. versão gama, A gente está falando de encerramento do ano. E isso demanda testes e mais testes e muito teste. Assim, Cara, se eu precisasse, se precisar, assim, da minha equipe configuração, que eu não sei se vai precisar, ou só o Tesouro pode fazer, assim, para mim fica muito complicado demandar tanto tempo agora no final do ano, encerramento do exercício. Eu só queria saber se vai demandar da gente de configuração. Deixa eu dar minha opinião sobre essa questão do prazo. Aí, o que o Djavan falou é correto. Essa demanda que está desde o ano passado, desde que entrou em operação o sistema, né? Basicamente começou esse problema aí, a secretária pediu para fazer essa solução. Então, óbvio que seria desejável que já tivesse até implementado. E tá na gama isso, né? Acho que está. Então, a gente tem um problema aí, que é o seguinte, aquilo que a gente identifica que a gente não vai conseguir entregar, aí seja por questões da Logos ou são questões nossas, né? A gente tem, por estratégia, em determinado momento, passar isso para a versão seguinte, no caso seria a Delta, que é 26. Aí eu não estou tirando, assim, vou discutir agora o impacto para as pessoas que solicitaram, como o Djavan falou, não foi o Tesouro é como se o mensageiro dessa demanda. Porém, para fins da nossa meta de resultado, na eventualidade de a gente passar isso para a versão Delta, a gente não estaria impactando a meta, porque isso não seria mais versão Gama. Porém, a gente, quando fechou a meta, a gente tinha lá um conjunto de demandas que seriam entregues. Então, isso eventualmente, provavelmente, na auditoria, está sendo feita uma auditoria na nossa meta, provavelmente isso pode ser identificado, né? E aí a gente pode, enfim, apesar de ter entregue a versão Gama, chamar assim, foi a Gaminha, né? Não foi a Gama, foi a versão Gama reduzida. Isso pode ser questionado, a gente ser entendido como não batida da meta. Então, tem esse impacto para fins de acordo de resultado. Eu estou falando que vale para a Fazenda, vale para a CGM e vale para a IPUM. Isso é isso, né? Mas é óbvio que a gente está com um mês e meio, vamos considerar aí até o Natal, né? Porque semana Natal de Novo vai ser uma semana praticamente com 3 dias úteis, se não me engano. Então, a gente tem até dia 23 de dezembro, a gente está falando aí de um mês aí. Se botar isso em dias úteis, vão dar poucos dias úteis. Então, cabe, a gente vai entrar nessa fase agora de avaliação de fato daquilo que a gente conseguir entregar. Esse é um ponto, né? Eu não sei de ver o esforço disso, mas acho Se puder avaliar, Gustavo, para mim retornar, como é o status dessa demanda, porque realmente
Mas se precisar da configuração, assim, tá bem difícil. Estela quer falar? Para a regra, tá, pessoal? Vocês podem pensar de forma geral o que vocês querem. A gente precisa saber de todos os aspectos. Não dá para a gente definir aqui, vocês precisam me passar o IG, vocês precisam me passar a fonte, vocês precisam me passar domicílio. A geração de PD, ela vai precisar das informações da PD. Mas para a regra, vocês têm que trazer uma regra. O que a gente quer? A gente está falando só de geração de PD de RSS? Então isso já é a primeira regra. A partir dessa geração de RSS, quais são as UGs que vão gerar essas gerações, né, de forma automática? São todas as unidades gestoras que vão gerar para esses dois tipos de retenção ou são apenas algumas unidades gestoras? Não, são só essas. Então, isso já é mais uma regra trazer para a gente. Quando for o pagamento for sair da conta única, como que eu identifico que esse pagamento está saindo da conta única? É detalhamento de fonte? Para a gente é detalhamento de fonte. Mas é detalhamento combinado com tal natureza, é detalhamento combinado com tal coisa. Então, traz todas essas combinações para a gente. Então, pensem na regra de forma geral, o que vocês querem que seja gerado de forma automática. A partir do momento que vocês tiverem essa regra, a gente vai pegar isso e vai tentar descobrir isso através dos classificadores do sistema. Vocês não precisam necessariamente utilizar os classificadores. Pensem na regra de forma geral e tragam para a gente essa informação. Relacionado à configuração, a configuração que a gente vai ter aqui não é configuração de evento, de nada disso, é configuração da geração de PD. Tá? Que aí eu sei que tanto o lado da CGM quanto o lado do Tesouro já fizeram configuração de geração de PD e sabem mais ou menos como que funciona. Né? Então, nós vamos trabalhar em configuração na própria geração de PD e nas regras de mapeamento. Então, pensem sempre na regra de forma geral. E objetivo, o que eu quero? Eu quero isso daqui. A partir do momento que vocês sabem, claro, o que vocês querem, a gente vai começar a criar regras para poder chegar naquele objetivo. Perfeito, Stella. Eu ia falar essa última parte para a Carol, para deixar ela mais tranquila, mas acho que você já acalmou o coração dela. Eu tenho só eu acho que a fala da Mônica me deixou um pouquinho preocupado, porque eu realmente não me recordava que a gente tinha que cravar o código da UG. E eu abri aqui a tela, eu vi realmente que tem o código da UG. Então, eu estava pensando num exemplo bem simples, que é o exemplo da Fundeb, né, que é uma fonte de educação somente utilizada pela educação. Eu tinha imaginado que a gente conseguiria fazer uma única geração de PDs. Mas se eu tiver que fazer uma geração de PDs dessa fonte, que é das regras que a Estela falou, talvez seja uma das mais simples, e a gente tem uma conta só, tem somente uma secretaria que usa, enfim. Mas se eu dividir por UG, tenho 12 UGs na educação e as 12 executam nessa fonte de detalhamento em 4.2. Então, pelo que eu entendi, eu teria que fazer 12 gerações de PD somente para esse detalhamento de conta. É isso mesmo? Não. Não? Não, na unidade, quando você vai fazer uma geração de PD, você pode fazer por unidade gestora ou por grupo de UGs. Tá? Então, a gente pode ter um grupo para poder fazer essa geração. Mas, além disso, ainda tem uma combinação das regras de extração. Então, por exemplo, por mais que eu coloque o grupo toda a direta, que é um grupo que já existe, mas isso aqui vai ser gerado para toda a direta? Não, porque você vai limitar isso através da regra de extração. Se o detalhamento de fonte 142 só é utilizado para as UGs da educação, ele só vai ser lançado para essas unidades gestoras. E a questão daí, a minha preocupação é o seguinte: o domicílio que vai movimentar, o domicílio de onde vai sair, ela é igual para essas 12 UGs? O mesmo domicílio, nesse caso do que detalhamento 142, é o mesmo vai, domicílio que vai pagar. É o mesmo. Aí, tudo bem, a gente consegue fazer esse agrupamento, tá? Porque aí eu vou definir para aquele grupo de UGs, naquela determinada fonte, vai sempre ser paga por domicílio X, ok? Agora, quando há
diferenças nesses domicílios, aí eu não consigo fazer por grupo a geração, tá? Aí eu tenho que ser bem taxativa na construção dessa geração, tá? Porque eu sempre vou precisar do domicílio de origem para gerar essa PD, tá? Entendi. É possível, Mônica e Estela, fazer um agrupamento por detalhamento de fonte e cravar todos eles no mesmo domicílio? Se a UG pagadora, que aí vai o que a Mônica está enfatizando, né? A UG, relação da UG pagadora com domicílio. Uhum. E aí, se a gente tiver essa relação, por exemplo, eu tenho 30, 100 unidades gestoras que vão fazer o pagamento, mas a UG pagadora e o domicílio é o mesmo para aqueles 10 detalhamentos de fonte, aí a gente agrupa em um só. Tá. Se tiver abertura, aí a gente vai precisar fazer a abertura de gerações de PD também, tá? Uhum. É porque eu acho que o volume maior que a gente pensou são de 3 contas, na verdade. É a conta da educação, que aí eu estou entendendo que a gente conseguiria agrupar as UGs, as unidades gestoras emitentes, né? Sim. É uma única unidade gestora pagadora, então tem 12 emitentes e um único domicílio bancário que elas estão acessando. Então, estou entendendo que por esse agrupamento a gente conseguiria tratar esse caso da educação. No caso da fonte 100, que é a conta única, né? Eu tenho inúmeras UGs, então eu teria que pegar toda a administração direta e excluir algumas indiretas descentralizadas. Não, toda a administração direta e excluir alguns casos particulares, né? E aí, a partir dali, eu teria um subconjunto dentro da administração direta, e aí sim poderia criar uma geração de PD única. Aí eu tenho, além disso, indiretas, centralizadas, teria que ser um outro, não sei se dá para botar no meio. E no caso da saúde, eu tenho uma conta com 4 detalhamentos de fonte, só que eu tenho esses detalhamentos em outras contas também, inclusive o BTV, o Emenda, enfim, aí eu teria que excluir de alguma forma, esse eu estou achando mais complicado. Isso. Esse da conta única, se a regra, se pela regra de extração a gente conseguir retirar tudo que não for, né, sem comprometer um ou outro, dá para fazer uma geração de PD só. Inclusive com as indiretas centralizadas? Daria, porque na própria regra de extração dá para colocar tipo de administração também. Aí na geração de PD você crava a UG pagadora em algum lugar? Sim. Sim. Que a administração indireta, seja centralizada ou descentralizada, elas têm a mesma fonte completa, só que com a UG pagadora dela. Aí a gente tem uma opção de usar, aí a gente poderia, nesse caso aí, que seria a UG emitente, seria a mesma da pagadora, né? Nesses casos de algumas indiretas, certo? Não, a UG emitente seria diferente, a UG pagadora seria o centro de tesouro, na geração de PD que a gente está pretendendo. Não, aí ficaria a mesma coisa. Então eu consegui ter um subgrupo de administração direta e indireta centralizada. Poderia. Todos eles olhando só para a UG pagadora de tesouro, que é a conta única. Isso. A gente já tem alguns grupos aqui que tem tudo, direta e indireta ou não. Aí vocês podem identificar, esse grupo aqui, ele vai abranger mais do que eu quero, mas nas regras de extração eu vou conseguir restringir só para o universo que eu quero? Se sim, uma geração é suficiente. Ah, não, eu prefiro separar os grupos, porque pode ser que tem hora que uma regra, né, aqui vai ser para um, outra regra vai ser para outro. Então, eu quero separar. Aí vocês podem criar grupos de UGs. Tá? Igual a gente fez para a Folha. A gente tem um grupo Administração Direta PD Folha. Vai ser esse da Folha somando com as indiretas centralizadas. Esse conjunto seria o que a gente vai ter que trabalhar no detalhamento 100. Isso. Aí,
Eu acho que para a gente fazer essas definições, eu acho que eu conseguiria só a equipe do Tesouro e com o auxílio de vocês, duas, assim, a Mônica e a Estela. Acho que não seria imprescindível, acho, a participação da Carol ou de alguma outra pessoa da CGM, não. E para fazer a geração de PDs é muito simples, assim, também é bem tranquilo. Já que não vai ter essa multiplicação de geração de PDs, né, que eu imaginei que tivesse, quando a Mônica falou, que me espantou aqui, acho que vai ficar menos complicado do que eu imaginei. A gente poderia até, com esse número pequeno, né, que eu pensei de fazer mais ou menos 1 em 5, a gente atingir aí próximo dos 70%. Aí isso seria o suficiente, Gustavo? Eu acredito que sim. Em relação aos testes, a gente ia ter que ficar criando cenários para ver, fazer algum tipo de conferência se a geração de PD está batendo com o que realmente foi emitido. Não sei se isso é possível, Estela. A gente conseguiria criar replicar algum mês, enfim, passado e usar a geração de PD com saldo, não sei se seria viável. Você quer saber de forma geral se... Sim, eu conseguiria fazer algum tipo de cenário onde eu fosse tratar em homologação todos os saldos de determinado detalhamento que foi consumido em setembro, por exemplo. Aí eu ia tratar ele a partir da configuração da geração de PDs e verificar se naquele mês, né, que aí eu vou ter o relatório do mês de setembro, daquela fonte, daquelas retenções, para comparar se realmente eu estou atingindo todo o universo que eu deveria atingir, entendeu? Isso considerando de um mês fechado, que já foram emitidas PDs. É porque no teste eu tenho que ter uma certeza de que eu realmente gerei tudo que deveria ser gerado, né? Eu acho que nem em produção hoje a gente teria que conferir se tudo que foi gerado, se for algum saldo pendente em NL, né? Porque aí você vai ter que ter um ambiente que não foi gerado, aqueles casos, mas você teria que ter ele igualzinho, é como se você tivesse um ambiente que vai ter tudo e o outro ambiente que tivesse tudo que foi gerado anulado para você ter saldo na conta para poder gerar. E aí eu teria que fazer um relatório antes de anular, né? Para ver se ia dar certo. Ou Bom, então você comparar, você vai anular em pré-produção, você tem os dados de produção, né? Para fazer a comparação. Ah, sim, entendi. Bom, a gente pode marcar um retorno para a gente já ir tentando fazer o da educação, que eu acho o menos complicado. Certo. Aí vocês podem sugerir uma data para a gente, quando vocês querem. Mas essa abordagem seria bom? O que vocês acham? Da gente fazer testar, depois faz outro, testa. Agora, não sei o quanto que a gente vai conseguir atingir de percentual até o final do ano. E se isso seria o suficiente para considerar como a demanda homologada, entendeu? A minha sugestão seria, vocês falaram são 4 contas, né? Sim. Pega essas 4 contas. Tirando a conta única, o restante está parecendo que é mais tranquilo. Faz o levantamento desses, faz um levantamento inicial da conta única. Por mais que não seja a versão final, né, a abrangência total. A gente faz a configuração, vocês vão testando, a gente vai vendo primeiro, que às vezes é um caminho até a própria geração ela ficar redondinha, né? Então a gente deixa a geração redondinha, bonitinha, do jeito que tem que funcionar. Vocês terminam de verificar a regra e a gente só altera a regra. Em paralelo a isso, vocês já vão testando.
Porque se o problema é só a definição da regra de extração total, vocês podem ir definindo, e aí quando tiver 100% vocês aplicam. E aí a gente termina a demanda como um todo, que é fazer a configuração, colocar ali em produção, e caso precise incrementar depois a regra de extração, seria só adicionar o que ficou faltando na regra de extração. Melhor do que a gente ficar fazendo pingadinho assim, um por um, sabe? Entendi. Falei de um por um, mais no sentido de a gente poder já ir implementando e já ir colocando em produção, entendeu? Mas mesmo assim a gente não está atingindo o total de retenções. Aí a minha pergunta para o Gustavo, isso seria o suficiente para homologar essa demanda, se a gente atingisse um determinado percentual dentro do que já foi emitido de PDR, e a gente não vai conseguir atingir a totalidade. Isso não vai dar para atingir, porque senão a gente teria que gerar uma geração de PDs para cada cenário onde tivesse uma conta corrente distinta, e a gente tem hoje, sei lá, mais de 500 contas correntes. Eu entendo que sim, Javan, porque, assim, na verdade, assim, a gente pode considerar que isso está implementado, não em sua abrangência total, né? Então, eu entendo que sim. Pode ser questionado? Pode, mas eu entendo que sim. O que a gente pode fazer agora é ver se a gente consegue replicar o relatório que a gente emitiu, acho que foi em agosto, setembro, verificar se essas contas realmente são as maiores e se atinge o percentual que estava atingindo lá atrás, e aí começar a listar os filtros. Aí eu não sei se a Carol conseguiria ajudar a gente nesse caso, ou se teria que ser outra pessoa. Porque para definir os filtros, Não entendi o que é. Desculpa. essa parte dos filtros, você consegue nos ajudar de alguma forma? Como assim filtro? Desculpa, não entendi mesmo. Para montar uma geração de PD, a gente tem que definir quais são as regras que vai fazer com que determinadas NL sejam selecionadas e aí possam ser agrupadas de funções, né, que vão compor aquela PD de retenção. Uhum. E aí a gente tem que definir alguns filtros. No caso do detalhamento da 142, do Fundeb, é muito simples, né? É uma conta, 12 UGs, e essas 12 UGs vão estar sempre nesse mesmo detalhamento, nesse mesmo domicílio bancário. Então, é bem tranquilo da gente começar por esse. Sim. Mas no caso do Fundo Municipal de Saúde, é uma conta, são 4 detalhamentos de fontes, se eu não me engano, e tem emendas no meio ali. Eu não sei como é que a gente tiraria as emendas, tem OBTVs no meio, entendeu? Eu posso intermediar, mas eu acho que quem poderia ter mais essa visão é o Márcio. Aí eu posso conversar com ele e a gente fazer uma coisa em conjunta. Porque é ele que vai saber mais qual é fonte, qual pode, que não pode, entendeu? Eu não tenho muito essa expertise, não. Mas aí eu posso intermediar junto com ele. Eu converso com ele amanhã e a gente faz isso em conjunto. Tá bom. Pode ser assim então, Estela? A gente refaz o relatório para verificar a quantidade de PDs de retenção de IR e ISS emitidos, aí ver o percentual que determinadas contas atingiriam, se a gente for automatizar esse processo de emissão de PDs, e aí em seguida já propõe de iniciar nessas 5. Aí provavelmente o Márcio nos auxiliaria em relação ao detalhamento da fonte 100, detalhamento do Fundo Municipal de Saúde. Beleza, pode sim. Você estando com as regras em mãos, pode chamar a gente. Não, pode fazer uma planilha no Drive, colocando as regras, igual a gente fez dos DARMs, porque eu acho que fica mais fácil para manutenção e até para fazer esse trabalho em conjunto. Se você puder fazer essa planilha assim, que aí a gente vai mapeando as regras. Até para uma futura mexida, a gente ter essas regras igual tem do DARM. Tá, eu vou fazer uns cabeçalhos aqui, eu vou postar no grupo do financeiro, no chat. Aí
Mônica, se você puder me dar uma ajudinha, só ver se as colunas são o que a gente precisa de definição só para confirmar se é isso mesmo, que aí a gente começa a preencher por ali. Tá Pode certo. ser? Sim. Acho que é isso então, gente. Deixa eu só agora fazer para ajudar o pessoal também do processo. Então, como é que ficaria o processo agora com essa geração? Isso é para a gente. De repente a Luísa já vai ajustando aí. É exatamente isso? Hoje alguma alteração aí? Aonde é? Essa aí, a questão é que vai fazer tudo isso aí ó, na PD, só que de forma automática, entendeu? A contabilização não vai mudar, a pessoa vai fazer a NL, isso aí é no PDO ainda. NL, vai colocar a retenção lá e vai gerar um saldo passivo. Aí essa automatização da PDR que vai acontecer, mas a contabilização vai ser a mesma. Tá, mas aí a gente vai ter um processo só, né? Vai fazer PDO e a automatização das PDR, não é isso? A PDO, a secretaria vai continuar fazendo, normal. Então é só aquele processo, é esse processo aí mesmo, que o anterior não existia, né? O das diretas que a gente faz hoje, a ordem inversa. Isso, a NL vai fazer a PDO, vai botar retenção na NL, vai emitir a PDO normal. Só que quando ela gerou lá aquela retenção na PDO, em vez de ela precisar fazer uma nova PD, que é de retenção, essa PD já vai ser feita de forma automática nessa geração de PD. Essa linhazinha que sai da PDO para a PDR, que é automática. É PDR, isso aí. Mas o processo, assim, contábil, tudo, escrituração, ela vai ser a mesma. Quer dizer, muda... Direta tá certo, mas direta não, tá? Direta vai mudar. Volta a ser direta, imposto de renda, aquela setinha que está indo para emissão de PDR, ela não pode sair daí, ela tem que sair ali da ordem bancária, tá? A execução da PDO ordem bancária. Vocês estão vendo, gente? Calma aí. Ah, tá. Devagar. Essa vai ser a regra lá na geração de PD. Aquela setinha que está saindo ali entre PDO e OB, não é aí que ela vai sair entre a OB e a RE. Ela desce e vira à direita. Isso. Aí mesmo, na ordem bancária, nessa caixinha aí. Isso, ela vai sair daí. Vai ser depois da execução? Vai ser depois da execução, isso que o Márcio tinha definido, não é isso? Isso. Da E aí vai ser o critério para rodar, somente o imposto de renda. Vai ser o critério para a geração das PDRs, lá na geração de PD. Espera aí. A setinha sai dali da execução. Sai da OB para a emissão da PDR, é isso? Isso, sai da OB para a emissão da PDR. As setas não estão funcionando, não, né? Pois é, eu tô vendo. Né? Mas eu entendi o que é. Mas isso vale para todos, né? Não para as indiretas, quer dizer, aí eu não sei, tá? O que foi falado na última reunião é que direta ia continuar como está hoje. Eu acho que a indireta ainda não dá para fazer um caminho padrão. Aqui é? As diretas? A indireta. Mas a direta vai no slide anterior aí, Luísa. Não, é porque a direta, eu acho que é a direta que vocês estão falando, não é? A direta que vai sair é que a gente mexe na CUT, que vai sair, não é? É a direta? Sim, mas hoje é assim, né? As regras vocês estão fazendo na direta. Sim, mas hoje está assim, vai mudar. Não, isso aí. A direta que vai sair da PDO fazendo a PD de retenção. É porque estava no slide. É porque estava no slide diferente, por isso que eu não entendi quando a hora mexeu. Eu só copiei e colei o slide aqui. Não, quando falou muda a setinha, eu falei, ué, gente, eu não tô vendo. Porque tá no slide da direta. A direta vai passar a fazer assim. A indireta ainda não, porque a gente teria que separar o cenário empresa. Porque o cenário empresa, eles pagam direto para o Ministério da Fazenda. Então, acho que a indireta, no momento, por exemplo, também quem é centralizado, descentralizado, também não paga pela CUT. Eu acho que tem mais regras a serem definidas aí. Não acho inteligente, eu acho que agora, na hora da implantação, colocar as indiretas. Tá, então a direta permanece assim. A indireta permanece. Tá. Aí as diretas, vai nas diretas, Luísa, para a gente fechar aqui. Aí as diretas ficam aquilo que a gente estava discutindo ontem. Depois da execução da PD,
vai gerar OB e aí vai lá para a emissão da PDR. É isso? Então, isso a gente está falando só de PDR de retenção de imposto de renda, né? Imposto de renda, isso. Tudo aqui é imposto de renda, tá? Só para não ficar dúvida. Ah, tá. Aqui não está escrito em lugar nenhum que é imposto de renda. Não, tem razão. Tem que depois deixar isso bem claro aí para não estar dúvida. Eu estava relembrando aqui que acredito que a gente tem que desativar aquela regra de que a PDR só pode emitir a PDO após a emissão da PDR. Para esses casos que a gente for automatizar, essa regra tem que ser desabilitada, né? Exatamente, isso mesmo. Essa regra, Gustavo, a gente até discutiu numa reunião anterior. Vai simplesmente retirar ela ou vai colocar os casos que a gente fizer a geração de PD, vão ser as exceções a essa regra? Como vocês pretendem abordar? Eu acho que deveria ser só esses que vão ser pela geração, ficar como exceção àquela regra. Porque senão a gente vai correr o risco das outras também de começarem a não fazer, não. Eu sou a favor de te acompanhar nesse entendimento. Aí lembrando, gente, que é tudo ou nada, tá? Essa regra não tem como a gente ver tipo de retenção, porque na PD orçamentária eu não tenho tipo de retenção. Então não tem como eu saber se aquela PD orçamentária que eu estou fazendo, a minha retenção vai ser de imposto de renda, vai ser de ISS, vai ser de INSS. Então, a gente faz a regra pelo saldo da conta. Isso. Então não tem como fazer ela parcial, tá? Então, Putz, aí complicou, hein? Então, será que a gente não vai resolver um problema e criar outro? Apesar de que hoje eles já criaram esse hábito, né? Antigamente, como eles nunca não faziam, estavam só se preocupando em pagar o líquido e esqueciam o resto. Agora já tem esse hábito, primeiro emite a PDR, então não sei se a gente vai voltar àquela situação anterior, mas é só um... A preocupação maior, de fato, era em relação ao IR por conta da receita, né? A preocupação da E INSS também, né? Porque tem multa. ISS também é receita. Sim, a preocupação da multa. ISS é receita e INSS a gente paga a multa, né? Sim, mas eu digo, mas a preocupação que veio foi por conta da receita, não foi por conta da multa de INSS. Embora exista essa preocupação, ela foi, assim, na hierarquia, ela foi tratada de maneira secundária, né? Eu acho, pelo menos, ou não? O sentimento, tá? Da maneira como isso foi cobrado, a preocupação... Sim, concordo com você, que a preocupação maior era a receita que não estava sendo apurada para a prefeitura, e isso faz sentido com as retenções de IR e de ISS. Porque se a gente desistir disso aqui agora, por conta de resolver o problema do IR, né? Mas deixar o INSS vulnerável, eu não sei, aí é uma decisão que a gente tem que tomar, realmente. Lembrando que a gente não estaria resolvendo o problema, não, tá? A gente estaria resolvendo um percentual do problema. Sim. O restante ficaria ainda fora. Isso. Não vai conseguir abraçar o caso na sua totalidade, felizmente. Enfim. Aí é uma questão para... Bom, vamos avançar, mas eu acho que... Vamos fazer, a gente tira a regra sem comunicar que tirou a regra, e a gente fica fazendo aqueles relatórios, vocês tinham uns relatórios lá, a gente fica rodando os relatórios para ver se está melhorando, piorando, o que aconteceu. Entendeu? E com a entrada do Veritas, não tem nenhuma modificação? Não entendi, cara. Não, porque agora vai entrar o Veritas, os cadastros das notas fiscais, que já vão ter as retenções. Isso tem algum impacto para a gente estar pensando aqui nesse processo? Acredito que não, Carla, porque o que ele vai fazer é o registro na ANL. Então, Só vai fazer o registro mesmo e vai seguir do mesmo jeito que é hoje. Isso, o Veritas, ele impacta nesse registro na ANL, entendeu? Não vai impactar na PD ou algo assim. O Veritas, ele vai enviar informação de nota fiscal para a Receita? Não, não. Isso aí vai continuar sendo a REINF. Hã? Não, mas o REINF vai ser utilizado alguma etapa pelo Veritas? Não. Aí o Robson pode falar melhor, mas eu acredito que as informações vão ser retiradas, mas não envio direto para a Receita.
que ainda o REINF ainda não foi completamente concluído, até onde eu entendi. Não, o A gente REINF está enviando os dados, está enviando. mas não está pagando ainda pelo DARF lá da Receita. A gente está pagando por DARFs avulsos. Não, é porque ainda está se fazendo o controle de quanto foi pago, não foi pago, que tem que bater. Mas não vai impactar. Tá. Acho que é isso, né, gente? Pelo menos a gente conseguiu dar um norte. Aí, Gustavo, a gente está falando só de IR nesse desenho, né? E só que aí a gente vai tratar as gerações de PD de IR e de ISS. Isso. Por enquanto, só dessas duas. Beleza, então, gente. Beleza? Michele, algum comentário? Não sei se para vocês o objetivo da reunião que vocês tinham de processo, tal, se você atende, porque o processo é simples, né? Então, assim, não sei se tem alguma... A gente tinha feito um rascunho aqui, mas eu acho que eu prefiro passar depois com você, tirar algumas dúvidas. A gente anotou aqui o que rolou hoje, e aí a gente pode dar uma atualizada e depois, não sei, fazer uma validação. Tá bom, pode ser. Beleza. Fechamos, então, né, gente? Beleza? Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Mônica? Tchau. Mônica está na reunião ainda? Tô aqui, Pedro. Oi, Mônica. Oi, Olha só, Pedro. eu conversei com o Herbert, né, e o Denis, Uhum. e, assim, eles conseguiram